Se a gente realmente quer acabar com a depressão no planeta, a gente tem que, dobrar o salário mínimo. Os ricos têm que pagar impostos. O transporte público tem que ser gratuito, de qualidade. Tem que ter saneamento básico. A doença mental, o sofrimento mental, ele é socialmente construído. Como é que a gente pode esperar que uma pessoa trabalhe 6 dias por semana e esteja bem? Por que a gente tem que trabalhar tanto, se tem tanta riqueza no planeta, para que menos de 3 mil pessoas acumulem mais dinheiro e não sabem nem o que fazer com isso, porque estão viciadas em dinheiro? Eu vi esse assunto no TikTok e eu achei muito interessante e trouxe para discutir com vocês. Realmente, a influência da nossa saúde mental, de depressão e ansiedade está relacionada às coisas ao nosso redor, ao nosso dia a dia, ao trabalho, às coisas externas que influenciam na nossa vida. E realmente, se a gente não tem uma situação boa externamente, dentro da gente vai estar horrível, vai estar doente, a gente vai estar estragado, e o psicológico é o que mais sofre, porque a nossa cabeça é a maior arma, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. A gente pode se destruir apenas com um pensamento. O pensamento pode tomar conta da nossa vida e a gente entrar em depressão por coisas externas que estão nos influenciando. E realmente, pense só, a maioria dos problemas das pessoas são por causa de dinheiro e saúde. E o dinheiro, gente, não traz felicidade, mas compra muita coisa e facilita a vida. Imagina a gente com um salário digno e melhor, a gente com saúde melhor, que o sistema funcione para a grande população, para a massa, para os trabalhadores que sustentam esse país. Realmente o Brasil deveria dar e proporcionar essa estrutura para a gente que mantém esse país de pé. Era para tirar os privilégios dos políticos e dar para o povo. A gente precisa de transporte público gratuito, tarifa zero, para a gente circular a cidade e ir trabalhar sem estresse, sem se preocupar de eu preciso ir no médico, mas eu não tenho dinheiro. Você pode ir no médico porque o SUS é gratuito e teríamos, no caso, o transporte gratuito público, né? Mas não funciona assim. Olha, não temos saneamento básico, não temos coleta de lixo adequada, as ruas no Brasil são lixo, são cheias de lixo, a saúde preocupa muito, pessoas, prefeituras com altos dinheiro e a população vivendo na miséria e eles pegam esses milhões e milhões e pagam o quê? Shows públicos. Pagam empresário, isentam empresas de pagar imposto, entendeu? É um absurdo o que é que a gente vive no Brasil e a gente vive de olhos fechados. Você vê que a nossa saúde influencia muito, as coisas externas influenciam na nossa saúde. Então eu vou deixar esse vídeo para vocês refletirem. Quando se fala em sofrimento mental, é muito comum as pessoas jogarem a culpa do sofrimento na conta do indivíduo, como se essa fosse apenas uma questão de falta de força, de terapia ou de remédio. Mas essa é uma visão muito limitada, porque ao se fazer uma afirmação como essa, não se pensa em todos os outros fatores que causam o adoecimento que vão além da responsabilidade ou do controle do indivíduo. Por exemplo, como é que alguém vai estar bem trabalhando 6 dias por semana, pegando um transporte público de péssima qualidade na ida e na volta do trabalho, da faculdade, da escola, morando em um lugar sem saneamento básico e vivendo no limite o tempo todo, ou melhor, sobrevivendo. Ou seja, o sofrimento mental não nasce apenas dentro da pessoa, ele é também socialmente construído. Tem a ver com classe, com raça, o local onde se vive, o emprego em que se trabalha e o salário que se recebe. Não dá para ignorar isso. Existe riqueza de sobra no mundo, mas ela está concentrada na mão de pouquíssimas pessoas, enquanto a maioria vive exausta e adoecendo. Então a gente precisa falar seriamente de condições de vida, de salário digno, de redução da jornada de trabalho, de transporte público de qualidade e de acesso a direitos básicos. Porque saúde mental não se resolve com discurso motivacional ou responsabilizando o indivíduo. Porque o jeito que uma sociedade organiza o trabalho, a economia e os direitos define quem vive melhor e quem adoece. Define o que e o quanto alguém pode comer e define quem adoece porque sequer sabe se ela vai ter ou não o que comer no dia. Dito isso, enquanto a gente não olhar para essas desigualdades de frente e como principais causadores do sofrimento mental do nosso tempo, nós vamos continuar tratando sintomas, mas ignorando a raiz do problema.